Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Yasmin Mayon, que eu sou guia e professora de desenho humano, e hoje eu quero falar com vocês sobre os planetas que a gente usa para interpretar um mapa de desenho humano. Vou explicar um pouquinho sobre cada um deles, vai ser uma explicação breve, mas acho que já pode ajudar a gente a entender da onde a gente tira cada informação. Então esse aqui é um exemplo de um mapa de desenho humano, e aí tem um vídeo aqui no canal mostrando como a gente interpreta as principais informações, mas basicamente quando a gente está falando dos planetas ou dos planetoides ou o que quer que interfira na interpretação, a gente utiliza esses númerozinhos que estão aqui, tanto na coluna do lado direito quanto na coluna do lado esquerdo. A coluna do lado direito é a coluna do consciente. Então, imagina que aqui é como se fosse uma foto do céu no exato momento do seu nascimento, e isso é importante pra gente porque isso mostra as ativações que você recebeu quando você chegou aqui na Terra. Então, quando você chegou aqui no mundo, bilhões de neutrinos, e neutrinos são partículas subatômicas muito pequenininhas que percorrem todo o universo e carregam informações. Esses bilhões de neutrinos passaram pelo seu corpo, deixando justamente essas ativações. E aqui a gente consegue entender tendências da sua personalidade. E eu gosto muito de trabalhar com tendências porque, como dizia Aristóteles, os astros inclinam, mas não determinam. A vontade, com V maiúsculo, aquela vontade como uma força do ser humano, ela pode sim ser utilizada para a gente transcender algumas coisas. E também uma coisa que é importante a gente falar é que toda energia tem a vibração mais alta e a mais baixa, e entre elas existe todo um espectro. Então tudo no seu mapa pode estar na polaridade mais alta ou mais baixa, mas quando a gente começa a interpretar isso, a gente já entende muito de quem você é, como você veio funcionar, principalmente em alguns aspectos específicos na sua vida. E as ativações aqui do lado esquerdo, que nesse mapa específico que eu gerei estão em amarelo, são ativações inconscientes. Aqui também é como se fosse uma foto do céu, mas há aproximadamente 3 meses antes do seu nascimento. Então, quando você ainda era uma bebezinha lá na barriga da sua mãe, existia um momento no tempo e no espaço que o seu neocórtex começou a ser desenvolvido. E para nós, do sistema do desenho humano, isso significa que ali se deu a formação da sua consciência, como se sua alma tivesse de fato entrado dentro do seu corpo, e aí as ativações dos neutrinos que você recebeu naquele momento também são extremamente relevantes, porque nos mostram como você vai lidar com alguns temas na sua vida. No desenho humano tradicional, a gente fala muito como esse lado aqui direito como a coluna consciente, então muitas vezes você consegue reconhecer isso melhor, e a coluna do lado esquerdo como a coluna inconsciente, e é muito interessante porque nós sabemos que nós seres humanos somos tanto ativações conscientes quanto inconscientes, né? A gente tem tanto inclinações e motivações conscientes quanto inconscientes. E a Karen Curry Parker, que é uma pessoa que eu gosto muito, que criou o Quantum Human Design, fala ainda de que a coluna do lado direito mais como o propósito da sua alma e a coluna do lado esquerdo como o propósito da sua vida aqui na Terra. Então, por exemplo, no meu caso, o Yasmin. E quando a gente consegue unir e harmonizar essas duas forças dentro da gente, a gente cumpre a nossa missão de uma maneira bem gloriosa e realmente vivendo o nosso destino mais luminoso. Mas bora lá para os planetas para vocês terem uma ideia de como a gente olha cada um deles. Então, meus amores, de uma maneira bem resumida para vocês começarem a entender, o primeiro símbolo que a gente tem aqui, essa bolinha, é o Sol. O Sol dentro do desenho humano fala muito da nossa essência, de quem a gente veio ser, da sua identidade, da sua personalidade. O Sol é responsável pelo maior número de neutrinos dentro do nosso desenho e fala muito do seu brilho pessoal, do seu carisma. Quando a gente vive o nosso Sol com integridade, a gente se respeita, a gente se ama, a gente brilha para o mundo. Então é muito importante você conhecer e fortalecer o seu Sol. Dentro do desenho humano, o Sol ele serve tanto para definir a sua cruz de encarnação, a partir desse primeiro número que aparece, o que está antes do ponto, quanto o que está depois do ponto nos ajuda a entender as suas linhas de perfil, que também dizem muito sobre as suas energias arquetípicas, o que você veio viver, como você veio ensinar. Quando a gente desce, esse símbolo que está aqui embaixo é a Terra. A Terra é a nossa base, os nossos fundamentos, onde as nossas raízes precisam estar muito bem profundas para que a gente possa crescer, florescer e dar fruto. Muitas vezes, algumas pessoas chegam para mim e falam: eu não me identifico com o meu Sol. E, gente, o que eu falo para elas é para olharem um pouco para a Terra, porque se você não está firme, se você não está centrado, se sua base não está ali muito bem estabelecida, dificilmente você vai conseguir viver o seu Sol com integridade. Então, muitas vezes
vezes eu não conseguir viver o meu sol pode ser também relacionado a eu não estar respeitando a minha terra, que é justamente o que me faz me sentir centrada e presa aqui na matéria, aqui no chão. Isso é muito importante e é uma visão que o desenho humano traz que a astrologia não traz, por exemplo. Depois a gente vem aqui para o Nodo Norte. O Nodo Norte, ele não é um planeta, ele é um cálculo que a gente faz, mas ele mostra muito para onde a gente está indo, os aprendizados que a nossa alma veio viver. Então, o seu nodo sul, que é esse número que está aqui embaixo, é da onde você veio, talvez aprendizados que você já trouxe de outras vidas, e o seu nodo norte é o que você veio aprender aqui nessa vida. Então, de certa maneira, a vida sempre vai nos encaminhar para os temas do nosso nodo norte, porque é algo que seu espírito vai precisar aprender. É como se fosse por bem ou por mal. Claro que se a gente vai por bem, se a gente vai conscientemente, se a gente pega os sinais da vida, isso tende a ser mais tranquilo, mas se não, a vida vai falando cada vez mais alto até que a gente realmente escute. Na astrologia que eu estudo, que é a astrologia alquímica, a gente acredita que o nodo norte é onde está o nosso grande anjo. Então você vai sim ter proteção e fluidez nessas áreas, desde que você não esqueça do seu nodo sul, desde que você não esqueça de onde você está vindo. Então a gente consegue sim ter essa proteção. Mas, se fosse fácil, o anjo não precisava estar ali. Então, se o anjo está ali, é porque de fato é sim um desafio que a gente precisa aprender e viver, mas o nosso Nodo Norte mostra muito essa direção, desse aprendizado que sua alma precisa ter aqui nessa experiência. Descendo aqui, a gente tem a Lua. A Lua é super importante no mapa de qualquer pessoa, principalmente no mapa de uma mulher. Se você estiver fazendo o desenho humano de alguém, vale a pena olhar a Lua. E a Lua, ela é a mãe, ela é a energia feminina, ela é a nutrição, ela é o que entusiasma. A gente também precisa ter uma lua forte para que a gente sobreviva de uma maneira muito íntegra, porque se você tá com uma lua fraca, você pode estar carente, uma pessoa com fome, ela não toma boas decisões. Então é importante você se nutrir da sua lua, e o desenho humano fala muito da lua como o nosso motivador. Então é como se a lua, as energias que estão ali ativadas, dessem esse foco para onde você vai colocar a sua energia, para onde você vai brilhar o seu sol. Então a lua, ela traz muito essa motivação também dentro do desenho humano. Quando a gente desce aqui, e gente, não se preocupem em decorar esses símbolos, tá? Hoje eu sei de cabeça, mas você pode sempre consultar. Mas quando a gente desce aqui, a gente tem Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais rápido. Mercúrio é o mensageiro, né? O que leva mensagens aqui da Terra para o céu e do céu para a Terra. E ele fala muito da nossa inteligência, do nosso raciocínio, de como a gente se comunica, inclusive dos nossos diálogos interiores, como você comunica com você mesmo, o que você veio comunicar para o mundo. Se você está trabalhando, por exemplo, a sua energia, né, de como que eu me comunico com os meus clientes, você pode dar uma olhadinha nas portas que você tem ativado por Mercúrio. Então, Mercúrio é esse planeta da comunicação, da expressão, da inteligência e da rapidez. Depois a gente tem Vênus. Vênus é o planeta do amor, Vênus é o planeta da beleza. Vênus rege os signos de Touro e de Libra, né? Isso já diz muita coisa pra gente. Então, Vênus é um planeta que fala tanto dos nossos valores, e aí é muito importante você conhecer os seus valores, porque se você respeita os seus valores, inclusive você tende a ter mais prosperidade, mais abundância na vida, ganhar dinheiro mesmo, né? Se eu não tô respeitando os meus valores, dificilmente eu vou conseguir ganhar dinheiro no mundo. Mostra também o que você pode valorizar, por exemplo, num parceiro, o que você busca no outro. É muito esse planeta que conecta a gente mesmo com a beleza e com a harmonia. Eu adoro a energia de Vênus. Deve ser porque meu ascendente é em Touro, né? Depois a gente tem Marte. Marte é o guerreiro, Marte é o planeta da ação, Marte é o masculino junto com o Sol, Marte é a motivação. Aonde a gente tem Marte é aonde a gente vê como a gente veio para agir, é o nosso impulso, é como a gente conquista as coisas. E essa é uma energia muito importante, a gente precisa conquistar as coisas. Marte pode sim ser um guerreiro, né, que às vezes a gente interpreta ele como esse guerreiro que vai passando por cima de tudo, mas ele também pode ser esse conquistador pro que realmente importa, pro que realmente interessa para você. Depois a gente tem Júpiter, e Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Inclusive existe vida na Terra por causa de Júpiter, né? Ele é esse protetor que faz com que a gente não seja atingido, por exemplo, por um asteroide ou nada do tipo. E Júpiter, ele é o planeta das bênçãos. Quando principalmente a gente cumpre o nosso Saturno, quando a gente se respeita, quando a gente respeita os nossos valores também, a gente tende a colher as bênçãos de Júpiter. Júpiter é a expansão, é o crescimento.
Pode ser um pouquinho também um exagero, dependendo de como a gente lida com Júpiter no nosso mapa, mas é basicamente onde a gente colhe as nossas bênçãos. É o planeta da sorte, é o planeta que, aonde a gente tem ele no nosso mapa, a gente tem sim uma certa proteção. É um planeta que fala das nossas leis, dos nossos valores, do que a gente acredita, pode muitas vezes até falar da nossa conexão com Deus, e quando a gente respeita o nosso Saturno, a gente colhe as bênçãos de Júpiter. E aí aqui embaixo a gente tem Saturno. Saturno é um pouco aquele velho assim que a gente tem medo dele no nosso mapa, mas é algo que a gente precisa cumprir. Saturno é um dever. Um dever nem sempre ele é fácil, mas é algo que você precisa fazer, e isso vem muito com a maturidade. Então, por isso que o retorno de Saturno, ele coloca tudo para baixo pra gente começar a reconstruir de novo, porque é aqui que a gente vê o que realmente é a nossa responsabilidade, o que a gente precisa fazer. Saturno cobra muito, Saturno coloca limites, Saturno ele é árduo, ele é severo, é algo que a gente sabe que a gente tem que construir aos pouquinhos, mas que se a gente faz isso, a gente colhe as bênçãos de Júpiter. Então é importante a gente viver e respeitar o nosso Saturno, porque isso traz muita sorte, traz muita expansão. E aí, entrando agora para falar Urano, Netuno e Plutão, eu já queria falar que na astrologia convencional a gente vê muito esses planetas como geracionais, e algumas vezes a gente não dá muita bola para eles, mas a astrologia alquímica, que é a que eu estudo, traz esses planetas como planetas espirituais que são muito importantes, porque esses planetas espirituais é como se eles fossem a fenda na Matrix, sabe? É onde, se você se conecta com ele, você vive ele, você de fato talvez entre em contato com uma parte sua que é muito elevada. Então, quando a gente está falando de Urano, por exemplo, que é esse símbolo aqui depois de Saturno, Urano é um planeta disruptivo, ele é diferente, ele é onde existe a eletricidade, onde é como se fosse realmente um raio angelical. Então, aonde você tem Urano no seu mapa, pode ser aonde você lida com aquilo de um tema que não é muito convencional, e esse planeta é inclusive o que diferencia a gente. É esse planeta que diferenciou a gente para a gente entrar aqui no sistema solar. Então, muitas vezes, eu conheço, por exemplo, pessoas que trabalham com marketing e desenho humano e olham Urano porque isso é o que te diferencia. Então, é isso que talvez você tenha que trazer para a sua comunicação e talvez para o que o seu cliente vai esperar de você. Então, Urano é onde a gente é disruptível, onde a gente pensa diferente, e inclusive muitas vezes Urano traz imprevisibilidade, então traz coisas assim que a gente não estava esperando, surpresas. Tanto como surpresas que a gente interpreta positivas, quanto surpresas que muitas vezes a gente não interpreta como positivas. Depois a gente tem Netuno. Netuno é um planeta super espiritual. Netuno fala da nossa intuição, da nossa sensibilidade, aonde talvez a gente veio transformar as coisas, fazer de uma maneira diferente. Então Netuno te conecta mesmo com essa parte mais espiritual, que é super importante. Quando a gente vem para Plutão, Plutão é o planeta da morte e do renascimento, mas Plutão fala muito do nosso poder pessoal. Então é onde a gente vai morrer e renascer muitas vezes, mas que em última instância traz esse poder que é tão importante para o mundo. Plutão, ele realmente conecta a gente com a nossa força de transformação, com a nossa força de renascimento, que é tão importante no nosso processo, tanto aqui na Terra quanto no nosso processo espiritual de desenvolvimento pessoal. E aí, eu ando utilizando muito o mapa da Karen, justamente para eu conseguir ver também Quiron no mapa. Então, nem todos os mapas vão mostrar Quiron para vocês, mas esse aqui que eu utilizo do Quantum Human Design, ele mostra porque Quiron é a ferida da alma. É uma ferida que todos nós temos, é um ponto um pouco mais avançado, mas eu ando gostando muito de usar Quiron nas minhas análises, porque aí você entende quase como se fosse aquilo que faz a pessoa agir e se transformar. Porque sempre que a gente está olhando um mapa de desenho humano, a gente vê muito potencial, a gente vê muitas coisas que aquela pessoa veio aqui para trazer. Mas existe sim uma jornada do herói. Todos nós precisamos passar por algumas frustrações, por alguns desafios, por alguns choques, para que a gente possa revelar, despertar para o nosso potencial máximo. É comum que isso aconteça. E muitas vezes, quando você olha Quiron, você consegue entender justamente o desafio que aquela pessoa veio aqui viver. E normalmente é um desafio que a gente supera e aí ele aparece de uma outra maneira, e cada vez a gente vai realmente subindo um degrau de consciência. Não no sentido de que você não está evoluindo, mas no sentido de que cada vez você vai atingindo novas camadas. E na astrologia alquímica, Quiron é a ferida da alma. E pra gente, você cura Quiron, você realmente fecha essa ferida, não no sentido de curar ela completamente, mas você realmente vai fechando essa ferida quando você ensina isso pro mundo. Então aqui, sem síndrome de impostor, sem achar que você não é boa o suficiente para falar desses temas, mas quando você entende o seu tema, onde está Quiron no seu mapa, tanto astral quanto
aluno de desenho humano e você trabalha conscientemente para isso, você traz muita cura para sua própria alma e você justamente começa a alcançar novos patamares do seu próprio potencial, porque de fato a gente precisa sim passar por algumas iniciações na vida para que a gente vá cada vez mais ganhando mais consciência, mais poder, mais responsabilidade. E aí, meus amores, é claro que essa é uma análise bem rapidinha. A gente poderia dar uma aula muito maior aqui sobre os planetas e suas qualidades, mas acho que já dá para vocês começarem a perceber um pouquinho. E é super importante entender essas energias para que a gente possa integrá-las e viver na sua frequência mais alta. Se você quiser uma análise individual do seu mapa, eu vou deixar aqui o link para uma leitura completa de alma e também quero saber se tem algum assunto que vocês gostariam de saber, que eu trouxesse aqui. Eu fico super aberta às sugestões, então se quiserem é só colocar aqui nos comentários. Muito obrigada por acompanhar e chegar ao fim de mais um vídeo. Um beijo!